Oi pessoal, boa tarde. Salve Maria Imaculada. Como é que vocês estão? Hoje a gente tá fazendo esse vídeo, né, para que seja assistido no dia 28 de junho e no domingo, né, provavelmente que é o dia que vocês vão assistir, amanhã. E a gente vai fazer esse vídeo muito especial. Todo domingo é especial para mim, porque eu me preparo para falar para vocês e para motivar vocês a se encontrarem com Deus, né? E eu espero também que seja um momento especial para vocês, que vocês separam, se preparam para poder receber a palavra de Cristo na vida de vocês e se aproximarem de mim. E hoje a gente vai falar sobre São Paulo e São Pedro, né? A gente vai celebrar, comemorar a festa desses dois santos da igreja, que são os pilares da igreja, né? Que é São Pedro e São Paulo apóstolo. Hoje, para a gente começar bem o nosso encontro, para a gente pedir a Deus que fortaleça nosso coração, nos encaminhe no caminho dele, no caminho da justiça, da bondade, do amor, da paz. A gente vai começar o encontro, né, fazendo a oração, pedindo ao Divino Espírito Santo para nos acompanhar, para incendiar os nossos corações, né, assim como as fogueiras estão queimando por aí. Que o Espírito Santo venha incendiar o nosso coração para que a gente queira muito, 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 muito ser amigo de Cristo, viver para Cristo, fazer tudo que a gente puder na nossa vida para que a gente devolva, retribua o amor que Ele tem por nós. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pois é, como eu já falei, hoje a gente vai comemorar, vai celebrar São Pedro e São Paulo apóstolos, né? E a gente vai fazer uma leitura, que é a leitura na liturgia do domingo, né, do Evangelho de Mateus, para falar sobre esses dois santos da igreja, que são os pilares, que são as bases da igreja, né? É por causa deles que muitas pessoas se converteram, né? E passaram a acreditar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor Deus. E Ele não é verdade? A gente não já sabe? Que Jesus é Filho de Deus e Deus. Ele é uma das pessoas, né, desse Deus que são três pessoas em um só, da Santíssima Trindade. Então, pra gente começar, eu queria perguntar pra vocês se vocês sabem o que é um mártir. Tá vendo aqui que a nossa cor litúrgica é o vermelho? Sempre eu procuro colocar a cor da liturgia, né, do domingo. E hoje a gente celebra na festa dos mártires, a gente celebra com a cor litúrgica vermelha. E por quê, né? Porque lembra o sangue derramado, o sangue que os mártires derramaram por Cristo. E vocês sabem o que é mártir? Vocês sabem o que é um mártir? Mártir, né? Os mártires da igreja, assim como São Pedro e São Paulo, são pessoas que morreram por Cristo, que foram mortos por Cristo, né? Eles morreram acreditando em Cristo e nada que fizessem contra eles deixaria de fazer com que eles acreditassem que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que eles deram a vida deles por Cristo, pela igreja, né? Então, hoje a gente celebra a festa desses mártires. E os mártires são essas pessoas. São pessoas que dão a vida por Cristo, né? Que sacrificam até a última gota de sangue, se precisar, por Jesus Cristo. É a fé em Cristo que move essas pessoas, né? Esses santos da igreja. E aí nós temos São Pedro e São Paulo. A festa de São Pedro e São Paulo só é celebrada no dia 29, que é segunda-feira. Mas aí aqui no Brasil, a igreja comemora e celebra essa festa no domingo mais próximo, no caso, hoje, né? Que vocês estão assistindo o vídeo. Que é dia 28 de junho de 2020. Pois é. E para falar um pouquinho sobre a história de São Pedro e São Paulo, vocês sabem que eles são santos da igreja,
são mártires, né, que eu já falei. Vocês com certeza já devem ter visto essas fotos, essas imagens, né, de São Pedro e São Paulo, principalmente nos meses de junho, né? Por quê? Porque eles são celebrados agora, dia 29, primeiro, né? E segundo, porque geralmente quando tem fogueira, a gente se prepara, né, para poder celebrar o Dia dos Santos. A gente se prepara para celebrar o dia de São João Batista. A gente se prepara para celebrar Santo Antônio. Então são os meses, nesse mês de junho, temos esses santos que nós comemoramos, nós celebramos. A gente celebra através de fogueira, né? Tem gente que acende fogueira e tudo. E aí tá aqui a imagem deles, ó. Aqui é São Pedro com 2 chaves e São Paulo. Dá pra vocês verem? Ó. Tá aqui São Pedro, né, ó, segurando 2 chaves e um livro. E São Paulo aqui segurando um livro também, né, e uma espada. Pois é, essa imagem aqui de São Pedro e de São Paulo, ela é muito explicativa, ela tem muito significado. Por quê? Porque dá pra gente ver aqui, já vocês vão descobrir a importância desses 2 santos para a igreja, né? E tem a ver com a chave, tem a ver com essa espada, tem a ver com esses livros que eles estão segurando. Mas eu vou contar depois que a gente fizer a leitura, tá bom? Então, primeiro eu só quero que vocês se concentrem aí, pensem se vocês conhecem alguém que deu a vida por outra pessoa. Assim, um conhecido, um familiar, ou na televisão, uma notícia que vocês lembrem de alguém que deu a vida, sacrificou a própria vida para salvar outra pessoa. Vocês se lembram? Eu lembro que teve uma professora que salvou a vida de alguns alunos em determinada ocasião, que um bandido entrou na escola e aí estava tentando matar as pessoas. E ela conseguiu colocar para fora da escola alguns estudantes, né? Eu me lembro desse caso. É um caso assim bem dramático, né? Bem pesado. Mas tem outras pessoas que dão também a vida por nós. Por exemplo, agora, nesse momento de pandemia, né? Tem muitas pessoas que estão com medo de sair de casa, de trabalhar. Realmente não é o indicado. Mas tem outras pessoas que são chamadas assim e se voluntariam para ir trabalhar nos hospitais. Tem enfermeiros, né, tem próprios médicos mesmo que não estavam atuando. Eles passaram a ir para os hospitais para curar essas pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus. E o coronavírus, ele é bem, assim, o contágio é muito grande, né, e tudo. As pessoas adoecem muito rapidamente, tem uns que ficam com um quadro muito ruim. E eu conheço várias histórias que passaram na televisão de pessoas que se voluntariaram para irem trabalhar nos hospitais para tratar diretamente dessas pessoas com coronavírus. E essa é uma forma que a gente vê, né, de pessoas que sacrificam, que não importa se o que pode acontecer com elas só querem ajudar, só querem servir o próximo, né? Então esse é um exemplo que eu me lembrei. E vocês lembram de alguém? Conhecem alguém? Pensem aí. Pois é. E o martírio, que significa sofrer, né? Essa provação, ele não está só relacionado a morrer por Cristo, né? Assim, para a igreja é morrer por Cristo, né? A nossa fé, morrer pela nossa fé em Cristo. Esse é o martírio da nossa igreja, que a igreja diz. Só que você ser mártir não significa só que você vai morrer. Morrer da sua própria vida. Morrer mesmo e para outra pessoa viver. Não é só isso. O martírio é tipo um sofrimento, né? Que a gente pode ir fazendo com que vá morrendo pequenas partes da gente para que outra pessoa se aproveite disso. Por exemplo, vocês lembram na Semana Santa que eu disse para vocês fazerem, que vocês poderiam fazer jejum, poderia deixar de mexer no celular, não é? Esse tipo de penitência
é uma forma que a gente encontra de morrer uma partezinha de nós. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente quer muito e oferece isso para outra pessoa. É uma forma de a gente se martirizar um pouquinho, a gente sofrer um pouquinho para que outra pessoa fique feliz, né? E essa é uma forma da gente se aproximar de Cristo. Então hoje a gente vai também refletir sobre isso, tá bom? Com essa leitura que a gente vai fazer agora. Tô aqui com a minha Bíblia, eu tô olhando ela aqui. A gente vai abrir no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, tá bom? Então, ó, a gente vai procurar aqui qual é o livro de Mateus, vocês estão lembrados? É onde? É no Antigo ou é no Novo Testamento? É no Novo Testamento, né? É o Evangelho, é o primeiro livro, ó, primeiro livro de Mateus, já é do Novo Testamento, já é Mateus. Então, você vai abrir bem no finalzinho da Bíblia, primeiro livro, no Evangelho de São Mateus, você vai procurar o capítulo 16, o versículo de 13, os versículos 13 até o versículo 19, tá certo? Pegaram? Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Eu vou fazer a leitura, né? Porque, como eu já falei, tem algumas pessoas que têm a Bíblia diferente. Aí eu vou ler aqui e vocês veem aí se a leitura é parecida. Mas aí já facilita para vocês encontrarem, né? Não ficarem com medo de ter errado. Então, proclamação do Evangelho de Mateus, de Jesus segundo São Mateus. Jesus foi a Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias. Outros ainda dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E vós? Perguntou Jesus. Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, né? Então, hoje a gente leu essa passagem e como nos outros encontros, aí vocês pausam o vídeo, leem mais uma ou duas ou três vezes, até vocês gravarem bem, até ter uma frase assim que chama bastante a atenção de vocês. Aí vocês vão refletir, meditar a partir dessa frase, principalmente. Mas, pra gente começar, né, como eu falei, a gente ia ver na passagem bíblica que ia falar sobre Pedro, né? Porque hoje é a festa de São Pedro e de São Paulo. E por que aqueles dois são tão importantes, né? Aqui na passagem bíblica, o que está acontecendo? Quem é que está na história? Vocês perceberam quem é que está na história? Gravaram quem está na história? Quem está na história é Jesus, né? E ele tá falando para alguém. Ele está falando para uma multidão? É? Não. Ele está falando para Maria? Não. Ele está falando para quem, né? O que diz aí na primeira frase? Jesus vai a Cesareia de Filipe, né? E fala para os discípulos. E o que ele falou para os discípulos? Ele começou a perguntar, né? Ele estava curioso para saber o que estavam dizendo sobre o Filho do Homem. Porque na época de Jesus, né? Antes de Jesus antes de Jesus ser crucificado, morto, né, e tudo,
as pessoas esperavam por um Messias, esperavam por um Salvador. Aí ele já perguntou assim para os apóstolos de quem era que estavam falando, né? Quem era o Filho do Deus vivo? Tipo, quem é que estão falando que é o Messias, né? Ele estava perguntando isso. Aí os discípulos dele, que estavam só reunidos com Jesus, né, começaram a responder. Aí um foi e disse que era João Batista. Ah, estão falando que é João Batista, estão falando que é Elias, estão falando que é Jeremias, estão falando que é um dos profetas, né? Aí ele vai dizer assim, estão falando, as pessoas estão falando, mas e vós? E vocês? Quem dizeis que eu sou? Né? Aí quem foi que respondeu? Quando Jesus perguntou, e vós? Quem dizeis que eu sou? Quem respondeu? Quem respondeu foi Simão Pedro, né? Foi Simão. E Simão, ele era um dos 12 apóstolos, né? Que estavam lá reunidos com Jesus. E o que foi que Simão respondeu? Ele respondeu que... O que ele respondeu? Que Jesus, né? Que ele era o Filho do Deus vivo. O que ele disse, ó? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois, o que foi que Jesus falou para ele? Ele disse assim, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pois é, Jesus falou para Pedro, né, que ele era uma pedra, era a rocha, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, sobre ti, Pedro, é que ele edificaria a igreja dele, né? E tudo que ele fizesse, e mesmo que o inferno tentasse, ele nunca iria vencê-lo, né? E a gente já falou sobre isso, não já? A gente já sabe que a vitória é de Cristo. A gente já sabe o que tem preparado para nós, porque Jesus vai voltar e tudo vai ser revelado, tudo vai ser julgado, todas as pessoas, todo mundo vai ser julgado. Mas a gente tem certeza que o inferno não prevalecerá sobre a Santa Igreja, né? E só cabe a nós nos dedicarmos para sermos santos, para sermos salvos, para estar do lado de Deus, para estar do lado do bem, para estar do lado do amor de Cristo. Porque senão, o que vai acontecer é uma derrota gigantesca, né? É a derrota de você ir para o inferno, de você se aproximar do que não é bom, de você se afastar de Deus, que tem a alegria eterna, né? Então, Deus já disse, Jesus Cristo falou, né? Que o inferno não prevalecerá, né? Sobre a igreja, não poderá vencer. E ele falou mais o que para Pedro? Além dele ter dito, né? Além dele ter dito isso, essa revelação, ele disse que sobre esta pedra, né? Eu edificarei a minha igreja e eu te dou as chaves do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Por isso que São Pedro aparece com duas chaves, ó, porque é como se fosse uma chave da terra e uma chave do céu, né? Porque tudo que Pedro faz na terra e no céu está ligado. E o que é que Deus quis dizer com isso, né? Que com isso, com essa pedra, a partir de Pedro, que foi o primeiro Papa, tudo o que acontecer, tudo que a igreja disser a partir de Pedro, né? A partir de Pedro e dos seus sucessores, é o que vai ser ligado na terra e no céu. Então é por isso que a gente tem que tentar se assemelhar a Pedro. Se assemelhar a Pedro como, né? Pedro, ele morreu por Cristo. Ele viveu, depois que Jesus Cristo foi morto e ressuscitou,
Pedro continuou pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho, e ele, algum tempo depois, ele foi morto, né? E ele foi crucificado também, só que de cabeça para baixo, e porque as pessoas começaram a perseguir os apóstolos, né? Da mesma forma foi São Paulo. São Paulo, antes de Jesus morrer, ele perseguia os cristãos. São Paulo, ele era um perseguidor de cristãos, ele matava cristãos. Só que aí teve um dia que ele se encontrou com Jesus, Jesus já ressuscitado, né? E Jesus tocou no coração dele e ele se converteu. E a partir daquele dia, ele não perseguiu mais cristãos. Pelo contrário, ele passou a ser perseguido porque ele começou a acreditar que Jesus Cristo era Deus, né? E começou a pregar isso para o mundo inteiro. E aí ele tá aqui com a espada na mão, né? E essa espada significa o quê, né? Por que essa espada tá aí? Essa espada representa o jeito que Paulo morreu, né? Cortaram a cabeça de São Paulo. E ele mesmo sendo perseguido e tudo, ele não abriu mão de Cristo, ele não voltou a perseguir os cristãos. Pelo contrário, ele morreu por Cristo. Tamanha era a fé de São Pedro e de São Paulo que eles morreram, sofreram a morte, uma morte bem difícil, mas eles não se acovardaram e eles continuaram, né? Apesar do medo, eles pregaram o evangelho até que eles foram mortos. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida, né? O que isso tem a ver com o que a gente pode fazer para se sacrificar pelo outro? Eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que é sofrer pelo outro? Sofrer para pregar a palavra de Deus. Vocês já sofreram algum tipo de vexame, de tristeza, porque vocês estão na catequese, por exemplo? Ou vocês já sofreram, ficaram tristes por alguma coisa que vocês queriam fazer e que vocês não fizeram, mas deixaram outra pessoa feliz? Por exemplo, quando a gente está muito cansado, passa o dia estudando, tem prova, por exemplo, né? E aí quando a gente chega em casa, a gente pensa que a gente vai descansar, mas a gente não pode porque tem que limpar o cocô do cachorro, ou porque tem que fazer um favor pra mãe, tem que ajudar a mãe no serviço da casa. Não sei, ou o pai, né, ajudar o pai também a ajeitar uma bicicleta, não sei. Fazer alguma ajuda pro pai. Me diga, vocês já sofreram alguma coisa dessa forma? Ou a mãe de vocês, o pai de vocês, a avó, a madrinha, o tio, vocês já viram eles cansados, eles esgotados e saindo de casa ou ajeitando mais alguma coisa de onde eles nem tinham força para fazer? Eles tiram força para ajudar outra pessoa? Vocês já viram isso? Vocês lembram disso? Como eu falei, né? Esse tipo de sofrimento que é pequeno, ele também é um martírio. Às vezes a gente tá muito cansado e a gente só quer descansar, ou a gente quer mexer no celular, ou quer assistir, ou quer jogar, ou quer ler, quer brincar. Mas a gente tem que deixar de querer isso, a gente tem que abrir mão disso para ajudar outra pessoa, para ajudar uma família, para ajudar um amigo. E isso também é uma forma de se martirizar por Cristo, né? Se martirizar por Cristo no outro. Quando a gente ajuda o nosso próximo, é uma forma também da gente mostrar para Cristo que a gente ama Ele. E da mesma forma também é quando a gente deixa de fazer uma coisa que a gente queria para se dedicar a alguma atividade da Igreja de Cristo. Por exemplo, no domingo a gente tem que ir para a missa 8 horas, depois a gente vai para o encontro na CCEV, né? Assim, quando tá tudo normal. E às vezes a gente quer ficar dormindo, mas a gente tem que se acordar cedo para poder a gente ir fazer a leitura na missa, tem que ir assistir a missa, convidar os amigos. A gente às vezes tem vergonha, mas a gente sai da nossa zona de conforto para poder seguir a Cristo, né?
o que diz a Santa Igreja, de ir assistir os domingos à missa, não é verdade? Às vezes a gente quer ficar conversando na hora da missa, mas a gente tem coragem de dizer assim, olha, por favor, não converse do meu lado. Né? Porque tem gente que faz isso, vai pra missa e fica conversando. Então isso, a gente passa uma vergonhazinha assim pra poder pedir pra pessoa calar a boca, mas é tipo um martírio, um sofrimentozinho tão pequeno por Cristo, não é verdade? Que na verdade nem é um martírio, nem dói. E essas são formas da gente se aproximar de Deus, né? São formas da gente vencer junto com a igreja, que é vencedora, né? Como eu falei, a igreja de Cristo que é vencedora. E hoje, nesse momento, depois de ler essa passagem, eu quero que vocês anotem qual foi a frase que chamou mais a atenção de vocês. E nesse momento que vocês estiverem anotando esta frase, que foi a frase que mais marcou o coração de vocês, eu quero que vocês leiam esta frase, uma dessas aqui, e vocês reflitam sobre ela, esperem e pergunte a Deus por que ele falou isso para Pedro, né? Por que ele preparou esta via dolorosa que Pedro chegou a morrer por ele, né? Se perguntem por que será que Pedro fez isso, por que Paulo também fez isso, por que eles morreram por ele, por Jesus, por quê? E eu quero que vocês também, agora nesse momento, né, que vocês perguntem a Jesus o que ele tem preparado para vocês, o que ele quer de vocês, o que ele quer que vocês façam na catequese, qual o plano dele na vida de vocês, se vocês estão fazendo as coisas certas, se vocês estão sendo egoístas ou preguiçosos, se vocês estão rezando ou não. Perguntem a Deus o que ele quer da vida de vocês, o que ele tem planejado para vocês e digam para ele a resposta de vocês, se vocês aceitam ou se vocês não querem. Se vocês precisam de mais coragem, peçam ao Espírito Santo, peçam a Nossa Senhora, ao anjo da guarda de vocês, para lhe dar a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas. E no nosso último passo, né, que é o compromisso da semana, eu queria propor um compromisso para vocês, de vocês perguntarem, né, junto com a mãe de vocês, pesquisarem a história de São Pedro e de São Paulo apóstolos, de vocês descobrirem mais sobre a vida deles. E vocês vão descobrir sobre a vida dele e passar a semana inteira só procurando coisas sobre São Pedro e São Paulo. Todo dia você vai na internet e lê um pouquinho sobre São Pedro e São Paulo, de algum site, ou de um blog, algum artigo, alguma coisa na internet. É fácil, né? Eu acredito que todo mundo tem acesso à internet, vocês estão vendo esse vídeo. Então não tem justificativo. Todo dia vai lá e procura história de São Pedro, aí no outro dia história de São Paulo, história sobre o martírio de Pedro, sobre o martírio de Paulo. Eu quero que vocês saibam que para eles, né, eles tinham certeza da fé deles em Jesus Cristo, que Jesus era o Senhor. E que vocês também, nesse momento, vocês possam sentir essa fé tão ardente que moveu eles para a morte por amor a Cristo, né? E que vocês também possam ter tanto amor no coração que vocês nunca tenham dúvida, de maneira nenhuma, de que Jesus Cristo tem tudo preparado para nossas vidas, para nossa missão, para nossa vocação, enquanto catequizando, né? Depois também, enquanto cristãos, enquanto católicos. Que vocês nunca deixem de ter fé e de perseverar, apesar da preguiça, apesar do sono, das fraquezas, dos pecados, apesar dessa distância que nós estamos tendo. Então, era só isso. Não se esqueçam do compromisso, né? E com isso a gente encerra, tá bom? Vamos só fazer uma pequena oração a Nossa Senhora para ela abençoar essa semana, pedir a São Pedro, São Paulo para rogar por nós, pela nossa vida de oração e que toda a nossa família também possa se aproximar com isso, com esse momento. Vamos lá rezar para a Virgem Maria e depois a gente se despede.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau!